Bom, vamos continuar demonstrando derivadas de funções trigonométricas. Então vamos lá, relembrando, a gente faz o ciclo, né? A gente faz o ciclo trigonométrico. A gente preenche como cosseno, seno, menos seno, menos cosseno e olha no sentido horário. Essa é o que você tem que guardar mesmo, né? O ciclo. Você sabe também que seno ao quadrado de um θ, como é que é o θ? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Dessas verdades a gente tem que a gente afirma, né, que a tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. E também a gente afirma que a cotangente de θ é cosseno de θ sobre seno de θ. Não sei se é correto afirmar, mas é o inverso, né? Tangente de θ, cotangente é o inverso. Aí, daqui a gente também deduz que secante de θ é 1 sobre cosseno de θ e cossecante de θ é igual a 1 sobre seno de θ. Para que a gente estuda isso? É para a gente poder ter bagagem para começar a resolver as derivadas. Além dessa bagagem, você tem que saber também de mais duas. O que seria? Seria as operações usando seno e cosseno. Você tem o seno de A mais ou menos B, vai ser o quê? Vai ser o seno de A vezes cosseno de B, aí o sinal mais ou menos, seno de B, cosseno de A. A operação do cosseno de A mais ou menos B, como é que fica? Vai ser cosseno A, cosseno B. Aqui, nesse caso, você inverte o sinal, seno A, cosseno B. Então, se você tiver cosseno A mais B, vai ser cosseno A vezes cosseno B, menos seno A vezes seno B. Essas três regrinhas não é regrinhas, é afirmações. Sempre vai trabalhar em conjunto. Isso daqui são as ferramentas que você tem. Isso daqui também são ferramentas para fazer derivadas. Bom, a parte da derivada agora. A gente já fez as derivadas, né? Derivada de seno, cosseno, derivada de cosseno, menos seno, derivada de menos seno, menos cosseno. A gente já fez no vídeo anterior. Se até aí tá gostando, deixe seu like aí para fortalecer o canal. Então, agora a gente vai trabalhar com esse tipo de derivada agora. Vamos lá. Derivada de tangente de θ sobre x, derivada de x, né? Onde θ é uma função de x. Tá? Eu vou colocar aqui que o meu θ ele trabalha com uma função de x. Então, por isso que é derivada de x. Bom, derivada de θ de x vai ser o quê?
vai ser a derivada, né? Derivada de quem? De quem que é a tangente de x? Tangente de x é seno de θ, cosseno de θ. Aqui eu já vou assumir que meu θ é x para deduzir, né? Para poder derivar mais fácil. Porque senão depois eu teria que ter derivado, deriva em função de x, depois deriva o θ em relação a x. Então a gente já vai substituir o θ para x. Então vamos lá. Então a derivada da tangente de x sobre x é igual a derivada de x de seno de x cosseno x. Daqui a gente sai da regra do quociente. Como é que é a regra do quociente da derivada? Cosseno ao quadrado de x vezes. A gente tem copio de baixo, né? Cosseno de x vezes a derivada de cima, derivada de seno. Derivada de seno, cosseno. Cosseno x menos a de cima, seno x, vezes a derivada de baixo. Derivada do cosseno, menos seno. Menos seno de x. Daqui a gente sabe que é cosseno ao quadrado de x, menos dá mais seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Daqui a gente sabe que cosseno ao quadrado de x é mais seno ao quadrado de x, a gente chega nessa propriedade que vale 1. Então a gente sabe que a derivada da tangente de x sobre dx é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Quem que é 1 sobre cosseno ao quadrado de x? A gente sabe que 1 sobre cosseno é secante. A gente não pode escrever isso daqui como 1 cosseno x vezes 1 cosseno x, que também é a mesma coisa de 1 sobre... que é a mesma coisa de secante de x vezes secante de x, que é a mesma coisa de secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente de x em relação a x é igual a secante ao quadrado de x. A gente resolveu a derivada de x. Qual mais derivada que a gente pode fazer agora? A gente fez a derivada tangente. A gente pode fazer então agora vamos fazer agora a derivada secante. Então, fazer a derivada secante. Vou pegar uma folha aqui. Vamos lá. Derivada da secante de x sobre x é igual. Tá, quem é secante de x? Primeiro passo. Quem é secante de x? Quem é secante de x? Secante de x é 1 sobre cosseno. Então aqui vai ser a derivada em relação a x de 1 cosseno x. A gente já chega num quociente. Então, a gente vai copiar o de baixo, cosseno ao quadrado de x. Copia o de baixo, derivada de 1. Derivada de 1 é 0. Porque é constante, né? Deriva é 0. Menos 1 vezes a derivada da de baixo. O que é a derivada de baixo? Cosseno. Qual que é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno de x.
Então aqui a gente tem menos com menos vai dar mais. Vai dar 1, vai dar 1, né? Que multiplica seno de x, que aqui vai dar 0, sobre cosseno ao quadrado de x. Daqui como é que a gente faz? A gente faz o seguinte. A gente coloca aqui a derivada da secante de x, relação da x é qual? Eu vou desmembrar para ficar mais legível. Então fica 1 cosseno de x vezes seno x sobre cosseno x. Isso daqui vira tangente de x. Isso aqui, 1 sobre cosseno é secante. Aqui é secante de x. Então daqui sai que derivada da secante de x em relação a x é secante de x vezes tangente de x. Essa é a derivada. Já fez a derivada da tangente, da secante. A gente pode fazer a derivada da cotangente. Vamos fazer a derivada da cotangente. Derivada de x na cotangente de x. Derivada de x de quem? Quem é cotangente? É o inverso da tangente. A tangente é certo sobre cosseno. Então, a cotangente é cosseno sobre seno. Então, daqui a gente sabe que é um quociente. Então, vamos lá de novo. Seno quadrado de x, seno de x, cosseno de x derivado do cosseno, menos seno. Menos seno de x, menos derivada do cosseno, menos seno de x, vezes seno de x. Tá certo isso? De baixo deriva de cima, de baixo deriva de cima, menos. Tá errado. Deriva de baixo, seno, derivado seno, cosseno. Aqui é cosseno. Cosseno de x. Copia de baixo, deriva de cima. Copia de baixo, deriva de cima, menos seno. Deriva de baixo, seno, cosseno, vezes cosseno, que é cosseno de x. Então vamos lá. Aí daqui vai sair o quê? Menos seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Daqui a gente pode deduzir o quê? Vamos ver aqui como é que eu saio dessa. Como é que eu saio dessa? Eu posso dar menos. Eu posso colocar assim. Certo? Então aqui vai ficar menos 1 sobre seno ao quadrado de x. Certo? Eu coloquei o menos em evidência, então aqui fica mais. Ficou menos 1 seno ao quadrado de x. Só que
é 1 sobre seno ao quadrado de x é como se eu escrevesse menos 1, né, em evidência, 1 sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. Só que 1 sobre seno de x é cossecante. Então, isso daqui vai sair que é menos 1, né? Vou multiplicar. Cossecante de x vezes cossecante de x. Isso daqui sai que é menos... Aqui vai 1 vezes 1 é cossecante ao quadrado. Cossecante de x ao quadrado. Então, a derivada em relação a x da cotangente de x é igual a menos cossecante ao quadrado de x. Bom, então a gente fez a tangente, vamos demonstrar mais alguma. Vamos demonstrar a última agora. Derivada de relação x da cossecante de x. Cossecante de x é igual a derivada de x de quem? Quem é cossecante? Cossecante é 1 sobre seno. 1 sobre seno de x. Daqui a gente sabe que é o produto, né? Seno ao quadrado de x. Copia de baixo, deriva de cima, vai dar 0, menos de cima vezes a derivada de baixo, seno. Derivada de seno, cosseno. Cosseno de x. Daqui, então, a gente sabe que é menos cosseno de x sobre seno quadrado de x. Então, daqui, a gente sabe que o menos cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x. Tá. Agora a gente vai ter que ver como é que essa funçãozinha está comportando, né? Quem é cosseno sobre seno? Cosseno sobre seno, cotangente. Então a gente reescreve desse jeito. Então isso daqui vai ser cotangente de x. E 1 sobre seno? 1 sobre seno é cossecante de x. Então a gente escreve que é menos cotangente de x vezes cossecante de x. Então, a nossa derivada de x de cossecante de x é igual a menos cotangente de x vezes a cossecante de x. Bom, a gente explicou, a gente fez agora, terminou de fazer as 4 derivações das nossas funções trigonométricas. Então, o conceito básico as ferramentas básicas de trigonometria são essas. Derivada seno cosseno, derivadas da tangente, da cotangente, da secante, do cossecante. Então, se gostou do vídeo, deixa o like aí.